Parlamentares aprovam o orçamento municipal do ano que vem. O valor estimado é de quase 650 milhões de reais. Se nós fizermos uma estimativa muito superior ou muito inferior, vai dar problema na realização dessas ações no ano que vem. A votação também incluiu 21 emendas ao texto. Nas áreas de acessibilidade, inclusão digital, saúde, meio ambiente, agricultura familiar, transporte, urbanismo, educação, assistência social e dependência química. Comércio informal pauta a reunião da SEBS. Criamos um grupo de trabalho para pensar um possível espaço aos moldes do camelódromo, aos moldes da feira do produtor, com um regramento bem claro, quem pode comercializar, o que pode e com que critérios. Estas e outras informações a partir de agora. O Jornal da Câmara já está no ar. Boa noite. Foi aprovado na sessão plenária de ontem o projeto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A previsão do Executivo é que sejam investidos quase 650 milhões de reais. O valor deverá ser dividido entre os setores da administração direta e indireta. A secretária de Planejamento tem os detalhes. Quando nós elaboramos, então, a LDO, que é a Lei das Diretrizes, ela fala em valores gerais. Esse valor de quase 650 milhões é um valor que engloba a Prefeitura e todas as autarquias, Câmara de Vereadores, Hospital, IPASSO, enfim. Depois nós passamos, então, para a lei orçamentária em si, onde nós vamos destrinchar tudo isso. E por que é importante que a nossa previsão seja o mais próximo da realidade? Porque quando nós colocarmos as ações para 2017 e o valor dessas ações, se nós fizermos uma estimativa muito superior ou muito inferior, vai dar problema na realização dessas ações no ano que vem. Para este ano, o orçamento foi reprogramado em 540 milhões de reais. Em 2017, a LDO terá um aumento significativo e alguns fatores influenciaram diretamente nesta previsão. A Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Finanças trabalham constantemente com a análise de verificar se o orçamento está se cumprindo, se por algum fator externo possa estar reduzindo a entrada de recursos, né? Nós temos muitos recursos que vêm de impostos, do ICMS, de IPTU, de outros repasses, e que esse ano, por ser um ano de crise e que desaqueceu a economia, há uma pequena redução desses valores. O que, no nosso caso, do município de Passo Fundo, não impactou profundamente, porque nós estamos sempre trabalhando com a reprogramação, verificando, então, se vai entrar um pouco menos, gasta um pouco menos. Então, a gente sempre trabalha em conjunto para que, ao final do exercício, nós tenhamos todas as contas pagas e o orçamento cumprido corretamente. Além disso, a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas realizou uma audiência pública para debater a LDO com a população. 2 entidades participaram do encontro. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais pede investimentos em torres de telefonia e internet para o interior. Hoje, 6 distritos têm o serviço de comunicação limitado. Está sendo exigida a nota fiscal eletrônica e nós, como no interior lá hoje não temos nem sinal de internet, né? Como é que tu vai tirar uma nota eletrônica? Ela tem que sair, vinha praticamente na cidade, tu tirar uma nota eletrônica para levar lá de volta para o caminhão, lá depois que o caminhão está carregado, né? Para te saber lá quantos frangos tem em cima ou quantos animais ali, né? Tu vai carregar também, tem que ter, né? O próprio uma carga de soja também, né? Nós temos uma preocupação muito grande lá, que se não melhorar isso aí, praticamente nós vamos ter que acabar transportando esses produtos sem nota, né? E que não é o que nós queremos, né? Nós queríamos que saísse com nota da propriedade, porque facilita ao agricultor e tem uma garantia também que esse produto veio para a cidade e não for desviado, né? Já o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas apresentou 2 solicitações ao projeto do Executivo. A aplicação de recursos em políticas públicas voltadas à educação ambiental é uma das demandas. O Sentinela dos Pampas está com uma proposta de reforçar o projeto da Agenda 21 e da Sala Futura do Meio Ambiente, que são 2 projetos extremamente importantes que fazem parte das políticas ambientais
públicas de Passo Fundo. A garantia da Agenda 21 nós podemos garantir, inclusive, outras instituições que já estão inseridas nos projetos de formação e educação ambiental da própria sociedade de Passo Fundo. Junto com esse projeto, nós temos a Sala Futura do Meio Ambiente, que é um convênio que possui o Grupo Ecológico, a Agenda 21 e a Administração Municipal, junto com a Fundação Roberto Marinho, efetivando a primeira e única sala do meio ambiente no Brasil. E o Estado do Rio Grande do Sul está comportando esse projeto muito importante que forma realmente as questões ambientais em todo o município, junto com as escolas públicas e privadas. A mesa diretora, a vereadora Cláudia Furlaneto e os vereadores Rui Lorenzato, Hernani Leimer, Sidney Ávila e Marcos da Silva também fizeram sugestões ao texto. Confira. Ao todo, foram protocoladas 22 emendas nas áreas de acessibilidade, inclusão digital, saúde, meio ambiente, agricultura familiar, transporte, urbanismo, educação, assistência social e dependência química. Destas, 21 receberam parecer favorável da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e foram aprovadas por unanimidade. Tem uma característica de emendas ampliativas, ou seja, bastante ampliação de número de convênios, bastante ampliação de número de investimentos, por exemplo, de espaços escolares, por exemplo, também, né? Ampliação na área da agricultura, de estradas a serem arrumadas e assim por diante. Então foi realmente emendas que ampliaram a meta prevista da proposta do Executivo Municipal. Então eu acho que foi uma peça orçamentária muito bem trabalhada, tivemos êxito sim, eu acho que a Câmara de Vereadores está de parabéns neste sentido. A única emenda que não foi aprovada era de autoria do vereador Sidney Ávila e tratava da construção de uma casa de ressocialização aos dependentes químicos. Com o parecer contrário da assessoria jurídica e da COTC, os parlamentares votaram pela rejeição da proposta. Porém, Sidney Ávila teve outras 4 sugestões aceitas. Na área da educação, a Escola Dom José Gomes tem uma carência no bairro Santa Rita de uma área coberta. É uma demanda daquele educandário que há anos vem buscando a área coberta para atividades lúdicas, esportivas, recreativas, sociais daquela escola que está inserida na comunidade da Santa Rita, e também o fechamento de muro em volta da escola para trazer segurança aos alunos e aos professores. Também protocolamos uma emenda para fazer um convênio que ative o Fundo Municipal de Prevenção e Combate às Drogas, que é ligado ao Conselho Municipal de Álcool e Drogas, e esse fundo ele vai fazer com que as entidades que trabalham com prevenção, que trabalham com recuperação de dependente químico, possam apresentar projetos e receber recursos. Também propomos a construção da Casa do Idoso, no regime de convênio com as entidades, aonde ao final do dia, aquele filho, aquela filha, aquele familiar possa sair do seu trabalho, pegar o seu idoso e voltar ao convívio familiar. Isso seria salutar, ali com atendimento psicológico, terapêutico. Também propomos uma emenda para criar uma casa de ressocialização, porque a dependência química, muitos dependentes químicos, eles perdem o vínculo familiar. E aí eles vão para o presídio, saem de lá, não tem para onde ir, vão para uma comunidade terapêutica, fazem o processo de recuperação e saem de lá, não tem para onde ir e acabam recaindo. Então são ações que o município, que é o gestor público, o executivo, e nós como legislativo, podemos contribuir para atender essa demanda da nossa comunidade. A tramitação encerra no dia 31 de agosto, prazo máximo para a devolução do texto ao Executivo. Depois disso, o prefeito deve acatar ou vetar as emendas aprovadas pelos parlamentares. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com outras informações da Câmara de Vereadores. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho
já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os 6 meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. E aí, já conversou com seu filho sobre de onde vêm os bebês? Aquela história da sementinha, eu acho que fica mais próximo da realidade. E sobre o que ele quer ser quando crescer? Ele quer ser veterinário de bicho grande. Sobre sexo, já falaram? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? O crack cobra um preço muito alto. Você está a fim de pagar? Converse com seus filhos. Dê atenção. Oriente. Crack. É possível vencer. Iniciou hoje um momento histórico para o país. A primeira mulher eleita para a presidência da República pode ser impedida de exercer o seu mandato até o fim. Dilma Rousseff está afastada do cargo há 3 meses e meio e agora a sua permanência depende do Senado. Para ocorrer a cassação, são necessários 54 votos e o posicionamento de alguns parlamentares ainda é desconhecido. E nesta semana, o governo federal anunciou um corte no programa de ampliação dos aeroportos. A redução foi de 270 para 176 locais que receberão melhorias. Além disso, apenas 53 estariam na lista prioritária para receber investimentos, e o Lauro Cortes seria um deles. O presidente do grupo que trata do assunto na casa e o presidente da Câmara de Vereadores falaram sobre isso na sessão plenária de ontem. O aeroporto de Passo Fundo vai sair a reforma e ampliação. 15 milhões serão liberados agora, até o final do mês. E em seguida, conforme vai andando a obra, vai ser feitas as medições, Sidney, Dr. Grando, e vai ser sendo pago uma obra estimada, colegas vereadores, em 45 milhões a 50 milhões. Essa notícia, Tassi, orgulha a cidade de Passo Fundo, orgulha a região norte do Rio Grande do Sul. Porque a gente sabe que logo ali, Rufa, vem o desenvolvimento atrás. E isso vai gerar emprego e renda. Quando o Passo Fundo ficou de fora da primeira relação desses 270, nós fomos a Brasília, o ministro na época era o ministro Moreira Franco, hoje secretário de governo do presidente interino Michel Temer, e convencido o ministro Moreira Franco, incluiu Passo Fundo como uma rota importante da aviação regional. Em janeiro de 2015, estava lá em Brasília, onde houve sim esse anúncio dos 45 milhões, pelo ministro Eliseu Padilha, hoje ministro-chefe da Casa Civil, homem forte do governo Temer. Claro que essa é mais uma notícia, mais um passo, mais uma conquista que Passo Fundo recebe hoje feliz. Estamos todos contemplados porque o aeroporto vai sair, vai melhorar as nossas rotas, vamos ter novas condições de segurança, comodidade aos usuários e essa casa, sim, teve a participação. E a Comissão de Educação e Bem-Estar Social deu sequência ao debate sobre o comércio informal em Passo Fundo. No encontro que deu início à discussão, o grupo havia solicitado o cadastramento de ambulantes, a criação de um relatório das apreensões de mercadorias e a revisão da lei municipal. Sempre esse conflito do comércio formal e o comércio informal, ele envolve, de um lado, o direito que quem está estabelecido de ter a lei cumprida, e a nossa lei ela proíbe o comércio ambulante nas ruas, ponto. De outro lado, a questão social das pessoas que precisam viver e sobreviver e que têm no sangue esse jeito de buscar a sobrevivência que é comercializando na rua. E eles têm direito também, eles têm direito à sobrevivência. E nós precisamos construir uma saída que fique bem para ambos os lados, porque se nós simplesmente irmos para o conflito,
sobreviver, eles vão sobreviver. Então, dali a pouco, nós aumentamos a marginalização. Desta vez, a pauta foi retomada para que os encaminhamentos da reunião anterior fossem analisados. O presidente da SEBS comentou a importância do assunto e destacou que novos passos estão sendo dados para apresentar soluções a todos os envolvidos. Criamos um grupo de trabalho para pensar um possível espaço aos moldes do camelódromo, aos moldes da feira do produtor, com regramento, bem claro, quem pode comercializar, o que pode e com que critérios. Uma outra questão que ficou para esse grupo, estudar profundamente a legislação aqui nossa, para ver se nós flexibilizamos ou não flexibilizamos, e se flexibilizamos em que condições. E a terceira, que é uma ideia que surgiu nova hoje, criar um espaço em Passo Fundo para o migrante. Então seria um espaço para os ambulantes nossos, aqui nacionais, passofundenses e da região, e um outro espaço para o migrante, que fosse um espaço bem cultural, onde eles pudessem, inclusive dos seus países, trazer questões que expressem e manifestem bem a sua cultura, e aí estabelecer um sistema de trocas, e com isso também poderem ter a sua sobrevivência. Então, estabelecido agora o grupo de trabalho, então nós agora haveremos de, nos próximos dias, marcar uma primeira reunião, e aí vamos estar trabalhando, e depois do pleito municipal, então reunimos o grande grupo de novo, com uma pré-proposta, para daí definirmos, e com certeza isso vai evoluir depois por uma grande audiência pública, para envolver a sociedade passofundense também tem que se pronunciar. Queremos ou não queremos comércio ambulante, se queremos, em que condições e onde ele pode estar, e se não queremos, bom, como vamos fazer para nos ajudar, de fato, para que essas pessoas possam ter o seu ganho, possam ter o sustento da sua família e ficar bem para a cidade de Passo Fundo. O fiscal urbano Evandro Camargo apresentou o relatório das mercadorias apreendidas. Ele comentou que sua função é executar a lei, que deve ser respeitada por brasileiros ou imigrantes. A nossa maior dificuldade é com relação às abordagens, né? Tanto na questão dos senegaleses, como na questão do comércio ambulante em geral, né? Boa parte disso vem pelo problema social, que a gente sabe que existe, que a gente se preocupa também, mas que, por um outro lado, a gente tem que se preocupar também com a lei, porque a gente não pode se eximir de aplicar a lei, né, por incorrer em crime de prevaricação. Então, a gente procura, da melhor forma possível, né, fazer as abordagens sempre com respeito, né, para que eles, no primeiro momento, eles entendam que é proibido fazer aquele comércio, desempenhar aquela atividade, né, e que qualquer problema que tiver, que procure a fiscalização, que converse com a fiscalização, mas assim, o principal, assim, que a gente entende é que, apesar de ser um problema social, existe a questão legal, que ela é clara e assim bem positiva, né? E quando tiver esses dois lados assim, fica um pouco complicado, né? Nesta noite tem Simpasso na TV e o policial civil Rafael Moraes é o convidado do programa. Em pauta, a situação dos servidores do Estado e também o combate à drogadição. Pela falta de incentivo do governo, corta de hora extra, não pagando, o próprio policial ele acaba se resguardando e isso a gente vê lá na ponteira. O que acontece hoje, os bandidos estão se articulando cada vez mais, estão cada vez mais violentos. Eles chegam roubos de veículo, principalmente, que é um fator que é sempre de risco, porque o passo por latrocínio ele é muito pequeno, porque ele sempre, 99,9% das vezes, ele vai chegar armado e é só um detalhe, às vezes, por um latrocínio. Então, nós temos que tratar tudo isso daí com suma importância. Inicia amanhã a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Neste ano, o período será menor, com 35 dias, e a última data de veiculação será em 29 de setembro. No rádio, a propaganda será transmitida das 7 às 7h10 da manhã e entre o meio-dia e meio-dia e 10. Na televisão, os candidatos também vão se apresentar em 2 horários, entre a 1h e a 1h10 e à noite, das 8h30 às 8h40. Esta última inserção você pode acompanhar aqui na TV Câmara. Ressaltando que o nosso telejornal irá ao ar após esse horário.
Uma ótima noite e até amanhã.